Olá, amados. Aqui quem vos fala é o Rodrigo, da Casa de Oração da pastora Elza Pinheiro. Eu sou mais um apaixonado pela palavra de Jesus, um praticante assíduo dos ensinamentos dele, lógico que com as minhas grandes limitações e com o perdão e o mérito de Cristo na cruz por mim, mais um amante, um filho que quer honrar o Pai, né? Então, a pastora Elza me pediu para fazer um breve videozinho explicativo, né, ainda que rápido, sobre dois temas que andam juntos e são consonantes, né? Na verdade, a Bíblia e a palavra de Deus, ela toda se encaixa, né? A gente costuma falar que na Bíblia, na palavra de Deus, a gente encontra a resposta para tudo na vida, né? Então, nesse vídeo rápido aqui, eu quero trazer para vocês alguns conceitos sobre cura e libertação. Então, o primeiro ponto, acho que a primeira passagem que a gente sempre ouve em alguma pregação a respeito de libertação é essa aqui, ó. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Aí referência a João 8, 31, 32. É interessante que parece, e Jesus deixa muito evidente, quando a gente lê esses dois versos de João lá, que ele deixa claro que a libertação é para aquele que permanece crendo. A libertação é para aquele que é realmente discípulo. A libertação e é livre quem realmente pratica os ensinamentos e pratica o que Deus ensina. O filho é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, o discípulo, o praticante da palavra de Deus, esse sim experimenta a liberdade. Porque Deus, ele nos tira do cativo dos nossos pensamentos pessimistas, do cativo da nossa ansiedade em relação ao futuro, do cativeiro em relação ao que pode acontecer, o que não pode acontecer, do cativeiro em relação ao olhar tudo dando errado à nossa volta, né? Então, ele coloca dentro da gente o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, na medida que a gente crê em Jesus e confessa Ele como nosso Senhor e Salvador, no sentido de enxergar o futuro além dessas circunstâncias. Então, independentemente do que esteja acontecendo, o que pratica o que a palavra de Deus ensina, ele consegue avançar na caminhada de fé. E será que eu que sou um crente dessa palavra de Deus, será que eu que sou um praticante dessa palavra, eu realmente tenho autoridade para impor a mão sobre alguém e declarar sobre a vida dela cura sobre o físico dela, sobre o corpo físico dela, sobre alguma enfermidade que ela esteja passando? Será que a Escritura consegue trazer alguma evidência clara de que eu, como crente em Jesus, como discípulo dele, como praticante da palavra dele, tenho essa autoridade? Olha só o que Jesus mesmo disse em João 14, 12, 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Isso não significa que você vai impor as mãos sobre todas as pessoas, declarar que todo mundo vai ficar rico, que você mesmo vai ficar milionário da noite para o dia usando o nome de Jesus, que você não vai ter mais nenhum tipo de problema daqui para frente, até porque isso aí vai estar totalmente desalinhado com o propósito e o plano de Deus para a tua vida. Isso não significa que Deus não quer que a gente prospere, que Deus não quer que a gente tenha paz, que a gente não tenha abundância em nossa vida. É óbvio que Deus quer isso para nós. Só que a maneira como Deus escolhe nos usar é diferente para cada pessoa aqui na Terra. Cada um tem um propósito e um plano para a obra de Deus aqui, né? Se você foi escolhido para ser um médico, se você foi escolhido para ser um engenheiro, se você foi escolhido para ser um pastor, esse é o desígnio e o propósito de Deus para a sua vida. Vale e cabe a você fazer essa investigação com você e Deus para realmente afinar esse propósito. Se é isso mesmo que Ele quer de você aqui na Terra, né? Mas tá, se perdimos em nome de Jesus, então eu posso realmente me ver livre. Somente por Jesus a gente chega a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, igual eu falei antes, né? E pela obra e tudo que nos ensinou, somos feitos filhos de Deus.
ao crermos nele e praticarmos o que nos é ensino. Ou seja, Jesus veio, foi crucificado como cordeiro mudo lá na cruz, para nos dar uma condição de autoridade, acesso a Deus diferenciada. Nós, até antes da vinda de Jesus, o povo que cria em Jeová, o povo que cria em Deus e tinha conexão com Deus e praticava as obras da lei, ou buscava sempre tentar praticar, com algumas limitações, todas as limitações não conseguiam cumprir, eles foram conhecidos como o povo servo de Deus. O que isso significa? Que era um povo escolhido por Deus, né, que é o povo, a nação de Israel, para ser o povo que servia a Deus. Na parábola do filho pródigo, o próprio Jesus demonstra o porquê da vinda dele e do futuro sacrifício dele, falando na parábola do filho pródigo. Que era o irmão que tinha uma mentalidade de servo, e o filho pródigo que tinha a mentalidade de filho, que por mais que tivesse feito um monte de coisa errada e pecado muito e entristecido o pai com as atitudes que ele fez, ele volta para a casa do pai com a mesma condição de filho, né? E pai recebe ele como filho. Então é nessa perspectiva que Jesus veio. Olha aqui, João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, o único que nos dá acesso ao Pai é Jesus. O único que nos dá o caminho, a verdade e a vida é a palavra de Jesus. Ele é a água viva. Ele é o Verbo. Então, somente pelo crer na obra dele e pelo fato de entendermos e nos chegarmos mais a ele é que realmente seremos livres, né? Ou seja, praticando aquilo tudo que ele nos ensinou, né? De maneira maravilhosa, de maneira sábia, de maneira mansa, realmente nós vamos ser livres, né? Mas eu não quero ser um filho que não sirvo para nada, eu ainda quero servir, eu quero honrar essa maravilha que Jesus fez por mim, esse preço que ele pagou por mim. Qual é o meu papel? O que Deus então quer de mim a partir de agora? O que eu devo fazer daqui para frente? Qual é o próximo passo? Então, tem uma passagem de Mateus 10, 7, 8 que diz o seguinte: por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, é interessante que tem uma passagem, eu não coloquei aqui no texto, que Jesus fala que não é o simples fato de você ir responder um apelo na igreja, aceitar Jesus lá na frente, ele escolheu você. Afinal, Deus não é bobo. Para ele dar um presente de graça para alguém, ele tem que ter a certeza, ele sabe disso, Deus sabe de todas as coisas, de que aquela pessoa, aquele filho escolhido dele, vai usufruir muito bem aquele presente, né, que foi dado de graça. Então, se eu sou escolhido discípulo, sou escolhido como filho, eu recebi esse presente que é a obra de Jesus na minha vida de graça, eu vou usar essa graça que é abundante na minha vida para também transbordar para os outros. Então, eu pela fé, eu curo enfermos, eu ressuscito morto, eu purifico leproso, eu expulso demônio, tudo isso usando o nome de Jesus e coisas mais ainda que ele mesmo falou no começo, que realmente são impressionantes, mas que têm o propósito de glorificar o Filho no Pai, né? Jesus mesmo falou, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, homem Jesus, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, durante 3 anos do ministério dele, ele buscou fazer o propósito e cumpriu literalmente e ipsis literis, totalmente correto, o propósito de Deus para a vida dele, né? Para a nossa vida, né? Humanos, né? Ele era o Messias, né? Ele é o Messias, porque ele ainda vive, né? Essa é uma das minhas e suas responsabilidades, esse senso de propósito que qualquer discípulo precisa praticar em sua vida de fé. Veremos o poder e a maravilha que é o agir de Deus num filho. Um exemplo eu coloco aqui numa passagem de Atos dos Apóstolos que fala o seguinte: quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando os gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Então, gente, se Filipe, né, que logo depois da morte e ressurreição de Cristo,
e um dos grandes contribuidores do Evangelho, muitíssimo inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, né, e tem lá o testemunho do livro de Filipe, né, quando você lê também as cartas de Paulo, né, você vê as maravilhas que um discípulo é capaz de fazer usando o nome de Jesus. Então, a palavra de Jesus, o ensinamento, a palavra de Deus, ela realmente é cura tanto para o nosso físico quanto para a nossa alma. Ela é extremamente poderosa para fazer grandes prodígios, grandes maravilhas em nossa vida, né? Outro ponto interessante é o seguinte, é que além de eu crer em Jesus e ser escolhido por Ele para ser filho dele, eu tenho dentro de mim uma certeza que é a maior bênção, a maior riqueza que qualquer ser humano pode ter aqui na Terra, que é o Espírito Santo habitando dentro de mim, né? Como é que eu verifico isso na Escritura? É verdade mesmo isso? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, onde eu permito que o Espírito Santo flua, quando eu não decido pecar, mesmo tendo consciência do pecado, tá? O fato de eu crer em Jesus não automaticamente me apaga, não me anula a minha consciência em relação ao pecado. É bom destacar isso daí, né? Ele me dá liberdade ainda, para que meu livre-arbítrio ainda permaneça, para decidir, orientado pelo Espírito Santo, que é melhor andar numa prática de santidade, né? Livre do pecado, apartado do pecado, né? Então, é interessante a gente ter essa consciência que isso me faz livre, né? Não viver escravo do pecado igual antes de crer em Jesus era, quando agora eu creio em Jesus, eu tenho a capacidade de dizer não para a prática do pecado, né? Quanto a cura e a libertação andam juntos, né? Deu um problema aqui no texto, não quis dar ênfase nessas palavras, eu não sei porquê. Mas essa é uma passagem profética do maior profeta messiânico, Isaías, apesar de Jesus depois falar que João Batista foi o maior dentre todos os profetas. Não cabe aqui entrar nesse debate agora, mas é interessante a gente refletir essa passagem de Isaías, né, que fala o porquê e como que Cristo, usando o nome dele, tirou ou pagou a nossa conta, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas somos sarados. Interessante o quanto o profeta messiânico Isaías pega e profetiza, né, sobre a vinda do Messias, a vinda de Cristo, a obra dele aqui. E realmente foi isso que ele fez, né? Ele foi o cordeiro imolado, ele pagou o preço pelos meus erros e pelos seus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então só em sacrifício de sangue de algum inocente é que nós conseguimos pagar pelos nossos pecados, né? Mas então quem é curado pelo poder de Jesus e não é um discípulo, ele pode ser agraciado por essa bênção da cura milagrosa de Jesus? Pode. Se ele tiver um pingo de fé e no primeiro contato ele crê que Jesus pode curar ele, porque Jesus é Deus e para Deus não há nada impossível, vamos ver uma passagem da Bíblia que explica isso daqui. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pega sua maca e ande, vá para casa. É tão impressionante essa passagem que mostra o caso do cara que era paralítico e o poder da palavra de Jesus. Além de falar para esse paralítico que os pecados dele estão perdoados porque ele viu fé no paralítico, ele pegou e declarou, lançou a palavra e liberou a autoridade de cura, tirou a enfermidade do cara e o cara automaticamente na hora levanta
e sai andando e vai para casa. Eu ouço muitos pregadores, teólogos aí, que tem no YouTube, por exemplo, não vou citar nomes aqui, né, mas tem um que é um desigrejado, que ele vive falando, eu gosto de assistir ele, tá? Por justamente ser um contraponto. E ele questiona muito isso. Ele fala que não, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele diz que isso não faz sentido bíblico e tudo mais, né? E o que eu acho interessante é que no poder do nome de Jesus, que é o próprio Deus, e se ele nos deu essa autoridade, eu acho muito pouco improvável de que isso não seja uma verdade. Isso não seja uma verdade que eu, como filho, discípulo e crente nele, não posso impor as mãos e curar um enfermo, que eu não posso ressuscitar um morto. Cara, Deus pode tudo. Se Ele quiser fazer isso para a honra e glória do nome dele e não do meu, Ele vai fazer. Então não queira limitar o poder de Deus à sua mera teologia. O poder de Deus é muito mais do que a nossa mente consegue alcançar, ler ou entender que está escrito na Escritura. Muitas das maravilhas que Deus faz, a Escritura nem contempla. Afinal, a gente sabe de registros históricos que os próprios discípulos relatam que tinha tanto milagre, tanta cura que Jesus fazia, que não dava nem cabo de escrever, né? Anotar e registrar tudo que ele fazia de maravilha, né? Então, esse cara que é ímpio, com um simples lapso de fé, pelo poder no nome de Jesus, ele é livre de uma enfermidade, né? Então olha que interessante essa passagem de 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. Interessante como bate com a profecia do profeta Isaías, o que Pedro falou, né? O que Pedro registrou, né? É interessante isso, né? Que ele testifica a presença e o cumprimento da profecia do profeta messiânico que era Isaías, né? Então é interessante que, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Mas que justiça é essa? Justiça dos homens? Eu vou fazer justiça com todo mundo? Não. Para a justiça é aquele que pratica as obras de justiça à luz dos olhos de Deus. E quando a gente vai ver o que é o praticante das obras de justiça, é aquele que realmente é inspirado pelo Espírito Santo e obedece o que o Espírito Santo orienta a fazer. Isso é ser justo. Nós somos justificados pela nossa fé, né? E é interessante porque a Bíblia relata algumas passagens do Antigo Testamento de grandes nomes da fé, Abraão, por exemplo, Moisés e tudo mais, e você fica pensando, eles foram salvos? Óbvio que foram salvos, a fé deles justificou eles. Não tinha vindo Jesus ainda, não tinha morrido pelos pecados dele. Você acha que Deus, na sua maravilhosa e gigantesca glória, ia escolher, naquela época o Espírito Santo era dado sob medida para alguns profetas, para alguns escolhidos? Você acha que ele não ia escolher a pessoa correta para ele dar esse presente, que é o contato imediato dele com essa pessoa para falar a todos os homens? Então reflita um pouco, né? Boa parte do evangelho pregado por Cristo consistia no desejo interior para manifestar em cada crente de deixar ser governado ou vinda do reino pelo propósito e vontade de Deus, capacitado para cumprir pelo Espírito Santo, que é conhecido como Espírito da fé. Então, quando Jesus começa a pregar o seu evangelho, ele vai por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Então, além da cura física que a palavra, que a água viva, que é Jesus, traz para a nossa vida, ela traz curas profundas, gente. Ela traz cura naquilo que é o mais doloroso da gente conseguir atingir, que é o nosso coração. Então, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sente de dor. Por exemplo, eu ouço relatos de pessoas falando, Rodrigo, não existe uma dor tão maior do que perder um ente querido.
O que poderia amenizar essa dor? Existe alguma droga psiquiátrica? Existe algum anestésico para essa dor? Eu digo, o anestésico é o invadir do Espírito Santo, lógico que ele entra pedindo licença no teu coração, e o conforto de Deus dentro de você. Então, a palavra dele ela é tão poderosa, quando ela entra em você, ela muda a tua maneira de pensar e ela cura esses sentimentos. Ela cura essa dor profunda de perda de alguém, essa cura profunda de você sentir que você não é amado, que você é um esquecido, de que você não é um escolhido. Então, quando ela entra dentro de você, ela vira uma certeza dentro do teu coração e das tuas atitudes, ela tem um poder enorme e mais profundo de fazer uma cura, né? Mas será que existe algum limite, né, para aquele que crê em Deus? Será que existe algum limite para esse poder de Deus sendo usado através de nós? O limite geralmente é dado por aquele filho até onde ele crê no que Deus pode fazer. Porque não existe limite para Deus. Deus é ilimitado, né? Então a gente vê uma passagem em que Jesus cura no sábado de Lucas 13, né? Que era num sábado. E no sábado todo judeu tinha aquela coisa de guardar o sábado, de não fazer nenhum trabalho. Era uma questão muito voltada à obediência da lei, até pelo simples fato de eles terem saído dos 400 anos de escravidão no Egito e Deus determinar para eles, agora vocês não têm mais a mente de escravo, eles, né, reservem um dia para descanso, para louvar o Senhor, para se dedicar ao Senhor. Então, o que não é escravo, ele tem um pensamento livre, ele tem um pensamento de liberdade, de descanso na fé do Senhor, que enquanto você dorme, Deus trabalha a teu favor. Então esse tipo de pensamento, de maneira de pensar que Deus coloca na nossa mentalidade humana, né? Hoje a gente vê pessoas que trabalham 14 horas por dia, home office, remotamente, o cara trabalha, estuda, faz curso online, vai para a faculdade, e tenta ir para academia, ele tenta fazer milhões de coisas ao longo do dia. Quanto dessas coisas são exclusivas de tempo que ele precisa fazer para dedicar ao sacerdócio? O que é o sacerdócio? É o tempo único dele com Deus. Então, quanto que é desse tempo que é essa dedicação, né? Eis a questão. Será que ele está tendo um pensamento de livre ou de escravo, né? Então, como é que eu acesso tudo isso? Como que eu acesso esse poder de fé maravilhoso? Como é que eu pratico isso? A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu me encho, quanto mais eu descubro o que Deus tem para mim, mais eu manifesto e aumento a minha fé, digamos assim. Lógico que eu preciso praticar algumas coisas, igual perdão, eu preciso amar incondicionalmente, igual Jesus nos amou, né? E principalmente, eu tenho uma dica interessante de Mateus 9:2 que diz o seguinte: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. A fé desse paralítico justificou ele, né? Eles descem esse paralítico de uma maneira bem inusitada até Jesus numa cama, no meio de uma multidão, né? Porque estava difícil deles conseguirem acessar para Jesus fazer o milagre na vida do cara. E além de libertar ele dos pecados, esse paralítico, ele também é curado da sua deficiência física, de uma maneira bem sobrenatural, maravilhosa e impressionante. Por quê? Porque simplesmente ele deu um passo de fé. Então, o que Deus quer de nós não é uma relação passiva. Você, simplesmente pelo fato de crer em Jesus, você espera que você não precisa fazer nada, né? Deus espera de nós relacionamento, Deus espera de nós interatividade, Deus espera de nós proatividade. E foi isso que esse paralítico fez, com uma ideia extremamente criativa, para manifestar a fé dele perante a Jesus e perante a todos, né, que viram o poder de Deus sendo manifesto ali na hora, né? Mas essa retirada de pecados por crer em Jesus simplesmente me liberta, né? Olha que coisa poderosa.
Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Eu deixei em negrito essa passagem, as boas novas são pregadas aos pobres, porque muitas pessoas acham que esses pobres eram aquelas pessoas que não têm muito recurso, que não têm muito dinheiro, que passam necessidade e tudo mais, né? Esse pobre é aquele pobre de espírito, né? E o interessante é que quando Jesus fala lá da constituição do reino dele, do governo dele dentro de nós, que é o desejo de Deus, que Deus nos governe para que sejamos livres, ele fala o seguinte lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante, né? Então, essa é uma bem-aventurança que todo crente precisa sempre praticar. O reconhecimento que você precisa de mais do Espírito, você precisa de mais fé, você precisa se alimentar mais da palavra de Deus. Você nunca está plenamente satisfeito do que Deus tem para você, afinal Deus é ilimitado, os seus ensinamentos são inúmeros, a sua sabedoria é eterna, então você tem que sempre ter esse reconhecimento perante a Deus de que você precisa descobrir, mergulhar mais nele. O pobre de espírito é aquele que reconhece a necessidade de aprender mais, de ser mais íntimo do Senhor. Mas e aqueles que ainda não conseguiram acreditar nesse poder transformador da palavra de Deus? Será que existe alguma passagem bíblica em que, por mais que Deus declare ou queira curar ou queira transformar a vida das pessoas, as pessoas falam assim: eu não consigo acreditar nisso, isso não vai acontecer comigo, isso não é para mim? Vamos ver uma passagem bíblica que traz muita revelação, e eu quero terminar o vídeo aqui, não vou estender, já está grande demais. E vamos lá, Marcos 6, 5, 7. Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamou os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. A cura só acontece quando existe fé do nosso lado. Ou seja, a libertação só vai existir quando nós também manifestarmos o nosso desejo, o nosso interesse e abrirmos o nosso coração para que Deus entre e faça a obra dele em nossas vidas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não é entendida com a nossa razão. A gente diz na teologia, com a nossa alma, com o nosso entendimento. Porque Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, ele é tão imenso que a nossa mente não consegue compreender ele. A palavra de Deus, ela só nos transforma quando ela entra no nosso coração e quando a gente diz assim: ó, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo, Senhor, mas eu aceito, eu quero, eu recebo você, um belo dia eu vou entender, e essa palavra que está escrita aqui vai acontecer na minha vida, porque a palavra dele não é uma mera teoria, é uma verdade que realmente vai acontecer. Então, a nossa mente não é capaz de entender as coisas que são espirituais. O que é do Espírito se discerne espiritualmente. Então, meus irmãos, eu fico por aqui. Espero ter conseguido contribuir com vocês de maneira bem significativa. E fiquem na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço e até o próximo